Isso, então agora a gente vai vamos implementar aqui o nosso primeiro recurso de execução de código em background. Então o nosso processamento paralelo vai ficar do lado, atrás, processando esse nosso forzinho aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos separar bem os códigos, vamos separar aqui as partes para a gente entender bem. Ó, essa primeira parte aqui é código da rotina que eu quero executar em paralelo, tá? Processamento paralelo, ok? Vou colocar aqui o fim do código em paralelo, beleza? Essa parte aqui, ela mostra pra gente o quê? Que o código para o usuário chegou ao fim, tipo, o processo do sistema chegou ao fim, mas vai ter o código em paralelo rodando por trás na thread, tá? Aqui, ó. Código do sistema do usuário continua o fluxo de trabalho. Tá? Eu vou colocar aqui um recurso gráfico que é aquelas telinhas do JOption Pane que a gente já viu nas outras aulas. Show Message. Tá? Vou passar null aqui porque não tem nenhum objeto Py. Então eu vou colocar aqui sistema continua executando para o usuário. Tá? Nesse processo que a gente está aqui, com o for e usando aqui uma parada, só para demonstrar um exemplo de um fluxo de interrupção para a gente, o que vai acontecer? Vai demorar um monte para esse código aqui executar e mostrar essa janelinha com essa mensagem, sistema continua executando para o usuário. Vamos supor que isso daqui é o fluxo do sistema, por exemplo, um cadastro de venda, uma emissão de nota fiscal, algo do tipo, tá? É alguma coisa, ok? O que acontece? Se eu executar, vamos aqui executar, a gente vai ver que a gente tem esse código aqui executando com esse tempo de parada, tá? E olha lá, ó, vai demorar um tempão até chegar aqui nessa mensagem. Aqui, ele ficou por trás. Cadê a nossa mensagem? Aqui, apareceu aqui atrás. Ó. Sistema continua executando para o usuário. Apareceu atrás. Minimiza a IDE. Talvez ela apareça por trás, igual apareceu para mim. Vamos executar de novo. Lá. Então, ele está aqui executando. Beleza. Esse código aqui, ele está o quê? Travando o nosso sistema. Só que eu quero que essa rotina fique em background. Ó, agora mostrou aqui na frente. Ó. Sistema continua executando para o usuário. Agora, como que a gente vai fazer para colocar esse código em processamento paralelo, usando o thread, para que seja possível o sistema, o fluxo, continuar executando para quem está usando, né? Então, porque o usuário do sistema ele pode estar realizando uma venda, realizando uma impressão de nota fiscal, cadastrando um produto, ele está fazendo alguma coisa no sistema e o sistema não pode parar. E essa rotina aqui, claro que é uma simulação, mas é para vocês entenderem a lógica, vocês têm que entender a lógica. E o sistema tem que fazer alguma rotina pesada por trás enquanto isso. Como que a gente vai fazer ele executar isso em paralelo, sem influenciar na performance do sistema e atrapalhar o usuário? Tá? Porque aqui nesse exemplo, se ele fosse clicar em alguma função, abrir uma tela e tivesse que executar um processo pesado, o sistema ia ficar travado, tá? Até continuar o fluxo para o usuário. Imagina um sistema parado, a tela parada, travada. Não tem quem consegue usar. Não tem sistema que seja que tenha usabilidade para isso, não é verdade? Então a gente tem que colocar isso daqui em processamento paralelo.
Como que a gente vai fazer? Agora vai entrar o uso de uma verdadeira thread. Então, como que a gente vai fazer? Tem que envolver todo esse bloco dentro de uma thread. Então, o que a gente faz? Ó, new thread, certo? A gente tem que abrir e fechar chaves, tá? No final das chaves, a gente tem que pegar aqui, ó, e dar um ponto start. Tá? Eu vou comentar aqui, ó, start é o quê? Start liga a thread que fica processando paralelamente por trás, ok? Dentro da thread, a gente tem que chamar o run, método run, dentro aqui dele, ó, dentro do run, vai o nosso código da rotina. Código da rotina, tá? Esse run executa o que nós queremos, certo? Então, esse código que é da nossa rotina pesada, que está travando o sistema, que é um envio de e-mails, por exemplo, emissão de nota fiscal, alguma coisa assim, ele tem que ficar aqui dentro do run, então a gente cola ele aqui dentro, tá? A hora que a gente cola, automaticamente, esse thread.sleep aqui, ele pede para colocar ele, envolver ele em um bloco de try-catch. Então, você vai envolver ele aqui num bloco de try-catch, porque agora se acontecer alguma exceção dentro dessa thread, ela só consegue ser capturada com o try-catch aqui dentro. Tá bom? Beleza? Deixa eu abrir aqui a tela para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Agora a gente tem nossa thread, iniciamos uma thread, onde ela inicia, onde ela finaliza. Temos que dar o start para ligar essa thread, para ela ficar rodando por trás dos panos. O run, esse método run já é próprio da thread, pode ver que a gente tem alguns outros métodos, tem um monte de outros métodos, tá? Mas esse é o run que é usado para executar o que a gente quer. Então, dentro do run, tá? A gente coloca o código que a gente quer executar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou liberar aqui o console. O que vai acontecer agora? Esse código aqui vai ficar executando por trás. Em questão de em um segundo, a gente vai receber isso aqui na tela, que é o quê? O nosso código inteiro executou, chegou aqui no final, e a thread vai ficar executando por trás. Eu coloquei esse tempo aqui justamente para a gente conseguir ver esse processo. Tá? Pode ver que a gente vai receber agora essa mensagem em um segundo, e a gente vai ficar vendo por trás a thread rodando esse nosso processo aqui. Tá? Vou aqui executar. Ó. E olha lá a thread lá atrás rodando. Minha telinha está aqui, ó. Posso dar um OK? Olha lá a thread rodando lá por trás. Viu? Está por trás dos panos. Viu só? Legal? Vamos ver de novo? Fazer de novo. Executar. Lá. Olha lá, opa. Ó, tá vendo? Olha lá a thread lá atrás, ó. Posso fechar. E olha lá a thread rodando lá atrás. Tá vendo só? Bacana? Então, o que acontece, ó? Eu vou só comentar, ó. Thread processando em paralelo, tá? Então, o nosso código Java, ele vem aqui, liga essa thread e continua o fluxo. Ele não fica mais travado aqui dentro. Ele não vai mais ficar travado, tá? Ele vai ser colocado em paralelo e vai continuar o nosso código. Então, por exemplo, eu poderia abrir várias telas, fazer várias coisas no nosso sistema e ter esse processo rodando aqui por trás. Vamos lá, só mais uma vez. Vamos lá. Deu a mensaginha para nossa equipe, né? Ok, olha lá, a thread rodando lá por trás. A thread rodando por trás. Então, a gente poderia ter um sistema aberto, a gente poderia estar fazendo várias outras coisas no sistema e ter essa thread fazendo umas outras rotinas por trás. Então, essa é a forma que funciona uma thread. Eu vou pegar aqui a imagem, que é o quê? Eu vou colocar aqui no navegador, tá? A imagem que era daquela nossa aula anterior.
Lembra dessa imagem aqui? Então, essa thread que eu acabei de fazer, essa thread aqui, por exemplo, ó, envio de e-mails, por exemplo, poderia ser essa thread aqui, ó, enviar e-mail, enviar nota fiscal, né? O que acontece? O usuário continua fazendo a venda, as telas são liberadas, o sistema não fica travado e a gente tem aqui uma thread por trás enviando e-mail. A gente teria, no caso também, poderia ter uma outra thread fazendo integração de banco de dados, baixando estoque, notificando o gerente, gerando log e assim por dentro. Lógico que essa linha aqui é só o que? É uma simulação. Eu estou dizendo que aqui nessa linha eu poderia executar, chamar o método, chamar o código que faz essa rotina para mim. No caso, como a gente não chegou a esse nível avançado ainda, a gente está vendo o conceito, a lógica de threads. Então, eu coloquei só essa linha aqui para dizer que nesse ponto dessa linha a gente pode executar o que a gente quer. Tá? Então, é bem simples, parece complicado, mas basicamente é o que? É criar uma thread, dentro dela chamar o run, dentro do run a gente coloca o nosso código que a gente quer. Aqui no caso eu já coloquei um tempinho para a gente ver nossa thread rodando por trás. E a gente dá o start para ligar essa nossa thread. Tá vendo? Que legal? Vamos brincar de novo? Olha lá. Lá. Nosso sisteminha abriu aqui e a thread rodando por trás. Pode ver aqui no vermelho do Eclipse, ó, que a hora que a thread finalizar, ele vai apagar sozinho. Lá, viu? Bacana. Então esse aqui é o nosso primeiro conceitinho de thread.